Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a criar um projeto completo de React sem precisar de muito conhecimento. Eu vou explicar detalhe por detalhe até a gente chegar na finalização dele. O projeto é esse aqui, é essa tela de login, tá? E isso vai incluir todo o HTML, CSS e código de React necessário. A gente vai trabalhar com as melhores práticas e eu vou te auxiliar a entender o React, o funcionamento dele, o que rola por baixo dos panos para tu poder criar os teus próprios projetos completos. Então, desde o primeiro minuto dessa aula, quando começar o código, a gente vai estar trabalhando para ter esse projeto aqui, que já vai contar para o teu portfólio e também para tu ir entendendo, compreendendo essa biblioteca que é muito utilizada hoje em dia no front-end. E eu sou o Matheus Batista, criador da Hora de Codar, programador há mais de 10 anos e vou estar te ajudando a entender melhor qualquer linguagem ou tecnologia de programação que tu queira aprender. E se o teu foco é aprender realmente React.js, eu vou deixar aqui um material totalmente gratuito para tu baixar, um e-book que complementa todo o aprendizado que tu vai ter aqui nesse vídeo. Vai estar o link aqui, é gratuito como eu já falei, só deixar teu nome e teu e-mail que eu te envio esse e-book, beleza? Então, depois do vídeo, baixa ele para tu poder entender mais ainda sobre o React.js e tá alavancando teus conhecimentos na ferramenta. Então agora sim, chega de papo e bora aí começar a criar esse projeto. Então vou começar aqui, galera. Eu tô com o VS Code totalmente em branco, né, pra gente criar o projeto do zero, beleza? Então, como é que a gente cria projeto em React agora, né, de React em 2024, né, que eu tô gravando o vídeo agora? A gente vai utilizar o Vite, tá? Então para isso a gente vai abrir o terminal aqui. A gente pode utilizar o comando npx create -vite ponto. Por que ponto? Ponto, né, na programação significa o diretório atual. Então é aqui nessa pasta que eu estou, né, uma pasta que eu preparei aqui para colocar o projeto. Então tu vai abrir o VS Code na pasta que tu quer colocar o projeto, tá? Então aqui ele vai dar uma porrada de opção para a gente, né? Quando a gente não está acostumado aqui na criação com Vite, né, que é diferente do CRA, do Create React App, que só tinha uma opção, a gente fica meio perdido. Mas é bem fácil, ó. A gente vai escolher React, que é o framework, que é a biblioteca que a gente vai trabalhar, né? E aqui a gente tem mais algumas opções. Então, a gente tem que saber o quê? A gente vai usar JavaScript nesse projeto ou não? Então, a resposta é não, porque a gente está trabalhando um projeto para iniciantes, né? Para quem está começando no React. Então, a gente vai usar JavaScript puro, né? Mais nada. Então, a gente vai dar um Enter aqui também, tá? E aqui, ele fala o seguinte, né? Eu vou ter que dar dois comandos. npm install e npm run dev. Por que o npm install? Porque a pasta começa só com os arquivos necessários, né, do React, e não os módulos, as dependências que estão no package.json, porque senão vai ficar muito custoso trazer isso num comando só, por isso o Vite faz assim. Então, quando a gente digita npm install, ele instala tudo que a gente precisa, que está aqui, ó, em dependencies, em dev dependencies, criando a pasta node modules, que vai conter esses arquivos mais pesados, que é uma pasta que a gente não versiona, né, a gente não coloca no GitHub, porque pesa muito e é desnecessário, né? Quando a gente faz o build para produção, quando a gente envia esse projeto para onde ele vai estar sendo servido, né, para outros usuários, lá o Node Modules não existe. Vai uma versão final, empacotada, digamos assim, que contém só o arquivo, o código necessário para rodar esse projeto, beleza? Então, fiz o npm install, ele trouxe a pasta Node Modules, como falei para vocês, e quando a gente dá o npm run dev, ele inicia o servidor de desenvolvimento, utilizando aqui, ó, este local, com esse IP aqui, localhost, que é exatamente o servidor da minha máquina, que está servindo esse projeto para mim, poder desenvolver. Então, vou dar um Ctrl clique, ele vai abrir o navegador. Ó, vou abrir aqui o navegador e está o projetinho aqui. Esse é o início do início de um projeto de React. Todo projeto de React começa assim, tá? Mais um avisozinho, galera. Todo o código que eu vou digitar aqui, né, nesse projeto, ele vai estar nesse repositório aqui, que também vai estar nos links para vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, encontrou alguma dificuldade no código, não entendeu algo direito, pode consultar aqui esse código que eu estou disponibilizando, que é o código final da aplicação que eu vou criar, beleza? Então, ficou o recado também, porque isso é bem importante, né? Ainda mais para quem está dando os primeiros passos. Certo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de limpeza, que consiste em a gente abrir esse index.css, excluir tudo, tá? Que é o arquivo de estilos global, a gente não vai precisar disso por enquanto, né? A gente vai ter os nossos próprios estilos, então aqueles estilos ali, eles vão mais acabar atrapalhando a gente, tá? Eu vou em app.jsx e vou limpar também o que eu não preciso. Então, eu vou tirar todos esses states aqui, esses imports de logo, porque a gente vai
criar tudo do zero, né? Eu vou tirar esse state aqui e aqui no meio eu vou apagar todo esse conteúdo e eu vou escrever o meu primeiro JSX, né? O meu primeiro HTML dentro do React, que vai ser uma div, tá? Com uma classe de app, para eu poder fazer estilos nesse arquivo aqui, né? Que já está sendo importado. Eu vou colocar aqui página de login, tá? E também eu já vou apagar todo esse CSS que está em app.css, que eu vou criar o meu, beleza? Então, vamos ver se isso aqui refletiu lá na nossa página. Então, ó, a gente tem aqui, tiramos tudo e colocamos só o que a gente vai começar. Então, a gente fez essa parte de limpeza que também é essencial em todos os projetos, tá bom? Então, agora a gente vai começar a criar o componente, né, que vai ser responsável pelo nosso login, né? Aqui eu não vou complicar muito, eu vou criar um componente só para a gente poder focar nas lógicas e também na estrutura do React, tá? Mas se fosse um projeto real, a gente componentizaria mais, né? Eu vou falar isso para vocês ao longo da construção da página, mas aqui, como é um exemplo, a gente vai tratar isso tudo, todo aquele formulário que vocês viram, em um componente, tá? E mais uma coisa que eu preciso pegar lá do repositório, aliás, uma coisa que eu preciso pegar é a minha imagem de fundo, que é aquela imagem daquela cidade, né? Então, olha só. Aqui em Assets tem o logo do React. Eu vou colocar aqui a imagem que eu disponibilizei lá para vocês. Então, já vou fazer isso para deixar tudo certinho, que depois aí não precisa ficar voltando. Então, essa imagem ela vai estar aqui em SRC, tá? Pode baixar o projeto todo, se quiser. E Assets, e essa aqui, ó, bg.webp, tá? Tu pode baixar o projeto todo como? Tu vem aqui na tela que eu te passei, tá? Code, download zip. Fazendo isso aqui, ó, ele vai baixar o projetinho, né? E tu vai ter acesso ao código todo na tua máquina. Pode ser melhor ainda se tu preferir dessa maneira, né? Mas voltando aqui, a gente precisa colocar aquela imagem que eu mostrei para vocês, que é dentro da pasta Assets, tá? Na minha pasta Assets aqui. Então, eu vou fazer aqui, tu faz aí. Ó, peguei aqui do meu PC, daquele arquivo que eu baixei, eu vou colocar aqui, ó, arrastei no VS Code, funciona tudo certinho. Então, essa daqui é a imagem de fundo que a gente vai colocar depois, na hora de dar os retoques finais do projeto. Beleza? Tá. Então, agora a gente vai começar a criar o nosso componente de login, que é onde vai ter os inputs para a gente poder fazer o login da pessoa, né? Ali eu não exemplifiquei para vocês, mas a gente também tem a funcionalidade de mostrar os dados de login. A gente vai fazer uma função que dispararia, como se fosse num projeto real, que efetua o login da pessoa. Só que como a gente não tem back-end nem banco de dados, é só uma simulação. Bora lá! Então, galera, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma pasta de componentes só, né? Então, eu vou criar aqui uma pastinha chamada Components. E dentro dela, né, a gente poderia ter componentes soltos, mas como a gente tem arquivo CSS referente a cada componente, é comum a gente estar isolando em pastas dentro de components os componentes de algum fim, por exemplo, login, e o CSS dos mesmos para não misturar tudo aqui na pasta e ficar uma bagunça. Então, a gente vai criar uma pasta login aqui também, e eu vou ter dois arquivos aqui, o login.jsx, que é o meu componente principal do formulário de login, e eu vou ter também o meu login.css, que é um arquivo de estilos, que vai fazer aí os estilos da parte do formulário. Então, a gente vai ter duas etapas de estilo aqui. A gente vai ter uma responsabilidade do app CSS, que é fazer aquele fundo, né, o elemento que mostra a imagem e tal, e centraliza o formulário, e o login CSS, que é quem vai estilizar os formulários, tá? Aqui no VS Code a gente tem uma extensão chamada ES7 React Redux GraphQL React Snippets, tá? O que acontece? Ela torna a criação, né, de algumas questões no React como componentes mais fácil. Ela tem alguns atalhos aqui, ó, né, que tu digitando e apertando um tab, que é essa flechinha, vai criar esses caras mais rápido, tá? Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, o RFCE, que é algo comum que eu utilizo nos meus cursos, que cria um componente funcional de React e eu não preciso ficar digitando tudo. Que nesse caso, como eu falei para vocês, ia ter só um componente, talvez não fosse necessário. Mas em projetos maiores, isso aqui é praticamente obrigatório, tá? Então, dentro desse meu arquivo aqui de login, que é o meu componente principal, a gente vai ter o formulário. Então, bora começar a estruturar ele. Eu vou ter uma div aqui inicialmente, que é container, que vai conter todos os elementos, inclusive o próprio formulário. Então, a gente tem esse cara aqui. Depois, dentro do formulário, eu vou ter basicamente dois inputs, né? A gente tem um input de e-mail,
que o usuário vai fazer o login, né? E o input de senha, beleza? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um H1, acesse o sistema, e dentro aqui a gente vai ter um input, que vai ser do tipo e-mail, para poder o usuário incluir o e-mail dele. A gente pode colocar um placeholder, que é aquele texto de auxílio, né, para o usuário do que ele deve preencher aqui. Se a gente der uma olhada como está ficando, ó. Ah, ainda não, porque ainda não importou o componente, né, galera? Isso aqui é algo fundamental também. A gente sempre que cria um componente tem que importar ele. Então aqui em app, ó, eu vou começar a digitar o nome do componente, e aí como o React VS Code tem uma integração, ele consegue detectar que o componente aqui foi criado, né? E aí se eu clicar aqui, ó, ele vai automaticamente importar o componente para mim, e eu só preciso fechar a tag. E agora sim, quando eu salvo, eu já vou ter acesso ao que eu estou criando lá no meu componente de login. Então continuando ali, eu vou até melhorar aqui a tela para vocês conseguirem ver as alterações em tempo real. Assim fica melhor, né, galera? Vou continuando ali, ó. Se eu vou lá e coloco mais um input, por exemplo, de password, e agora eu peço o placeholder para a senha do usuário, e quando eu salvo vai estar ali esse input, né? Para facilitar um pouco a minha vida, eu vou colocar esses caras dentro de div. E aí vai virar um elemento de bloco, né? Contendo o input dentro. E nesse caso, a gente vai estar conseguindo trabalhar mais fácil com as questões de elementos de bloco, tá? Então, olha só. Vou colocar uma div aqui também. Né? E assim fica um embaixo do outro, né? Poderia fazer isso com manipulação de CSS? Poderia, mas a gente vai ter ícones nesse projeto também. E assim, quando encapsula os dois elementos, né, que o futuro vai ser o de ícone aqui dentro, a manipulação fica mais fácil também e o CSS ficaria mais complexo, tá? Então, continuando aqui, a gente vai ter um button, tá, que vai ser o de entrar no sistema, e vai ficar aqui logo abaixo também, beleza? Então, assim, a gente tem a estruturação inicial do nosso formulário de login. Como eu falei para vocês, a gente também vai ter ícones nesse projeto, né? Como vocês viram lá no projeto de referência. Então eu vou instalar uma biblioteca para isso, senão a gente não vai conseguir colocar eles no projeto. Então como é que a gente instala uma biblioteca, né, quando o projeto já está em andamento? A gente vai aqui cancelar o servidor, dá um Ctrl C, dá um sim aqui, né? A gente vai instalar os pacotes dessa biblioteca de ícones. A biblioteca que eu escolhi é a React Icons, então vai ser npm install @react icons, tá? E nota para digitar tudo isso aqui certinho, você pode pegar lá do package.json do projeto também. Então, é react-icons /all-files, tá? Deixa eu só aumentar aqui para facilitar. E React Icons, a gente precisa dessas duas libs para poder funcionar os ícones, tá? E aí, depois que ele instala, a gente pode estar iniciando o servidor novamente com npm run dev. Aí ele vai entender que tem essas duas bibliotecas novas, tá? E eu vou conseguir importar elas no meu projeto. Então vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Olha, terminou. Vou dar um npm run dev de novo e tudo volta ao normal, tá? Agora eu preciso importar esses caras aqui. Eu vou usar essa área aqui de cima, né? Eu não preciso desse React importado. E a gente vai importar o FA user, tá? E o FA lock, que é um de cadeado. Esses caras vêm de React Icons. É como o React Icons tem várias bibliotecas, ó, quando eu faço React Icons /, ele me sugere elas. E esses caras em específico, eles são do font awesome, então FA. Aí salvei aqui, agora já consigo colocar os ícones no meu projeto. Como é que a gente coloca? É simples. Aqueles caras importados ali, eles são componentes. Então eu posso pegar assim, ó, FA user, tá? Colocar uma classe de icon para poder estilizar depois e fecha a tag. E aí aparece o íconezinho do usuário ali, tá? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Só que em vez de ser FA user, vai ser FA lock. E aparece o cadeadinho, tá? Então, se não apareceu, galera, revisem o processo de instalação, deem uma olhada lá no repositório, que é bem importante isso aí, tá? E galera, também é bem importante lembrar que a gente tem um treinamento completo de React.js. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá?
que é para esse curso aqui, direto na nossa plataforma. Lá tu vai ter o acesso a todo o conteúdo imediatamente, são mais de 16 horas, né, em 215 aulas, com 6 projetos. E o curso ainda tem acesso vitalício, então o pagamento é feito uma vez só. Tu vai ter direito a certificado de conclusão quando tu concluir o curso. Também tem uma equipe de suporte especializada para tirar todas as tuas dúvidas e te acompanhar ao longo desse processo de aprendizado. E é claro, né, sempre que surge alguma novidade, eu estou atualizando o curso. Por exemplo, se tu for ver a grade curricular aqui, ó, a gente colocou as aulas novas aqui do React 19, agora dia 17 de abril. Né? Então, foi recentemente, foi semana passada. Tá aqui, ó, 11 aulas falando sobre a nova versão do React que vai lançar ainda esse ano. Então, se tu quer aprender mais ainda React, está gostando aqui do curso, está curtindo aprender comigo, dá uma olhada nesse treinamento aqui, que ele vai muito, muito além do que tem aqui e com vários projetos completos para tu poder acelerar e também engrandecer o teu aprendizado em React.js, beleza? Então, bora voltar aqui e continuar o nosso componente de login. Então, vamos lá, galera, vamos continuar aqui o nosso formulário. Vamos terminar todos os elementos dele, tá? Para a gente poder ter pelo menos a parte de HTML concluída. Então, o que falta ainda? Bom, tem uma parte aqui embaixo que vai no botão de entrar, aqui um pouco antes, né? Que eu vou chamar de uma div com uma classe de recall_forget, que vai servir para quê? Ela vai servir para poder colocar o elemento de lembrar de mim, porque esse cara aqui, né, ele vai levar uma label, tá, com um checkbox. Vou botar aqui, input type checkbox. A gente não precisa do for, tá? E aqui a gente tem do lado, né, um texto, né, de lembrar de mim. Então, lembrar de mim. Então aqui, ou melhor, lembre de mim. Então aqui o usuário ele marca quando ele quer que a sessão dele dure mais tempo, né? Aí, além desse cara, a gente vai ter um link que seria para a opção de esqueceu a senha. Então seria um link que levaria para uma outra página, né? Se a gente estivesse trabalhando com o React Router, que é a biblioteca de roteamento do React, a gente utilizaria o componente deles, né? Mas aqui é só para exemplificar que o usuário seria redirecionado, tá? E por último aqui, depois do botão de entrar, e vai ter uma div com a classe de signup_link, né, que seria o botão de melhorar a ação de criar uma nova conta. Eu vou botar assim, ó, não tenho uma conta, e aqui um link, uma tagzinha A também, tá, que iria para outra página, para o usuário registrar. Né? Então aqui ele faria a sua conta no nosso site. Tá? Então, esses elementos aqui, eles formam a parte base do nosso formulário. Com esses inputs e esses links auxiliares, a gente já tem como fazer o usuário se autenticar no nosso sistema, né? Que é o nosso próximo passo. A gente vai aprender a manipular os estados de cada um dos campos para que a gente simule um envio de submissão, né? Uma requisição, para que o servidor processe o login do mesmo, beleza? Então, vamos trabalhar com os states agora. Então, para manipular esses estados, a gente usa o hook useState, né? Um padrão aí do React, que é como se fosse salvar os dados em variáveis. Então, vou importar ele do próprio React, tá? E aqui a gente pode também já importar os estilos que vem do arquivo login.css, que está aqui do ladinho, né? Então, eu vou deixar importado para depois a gente fazer essa parte de beleza do projeto, né? Em seguida, primeiro vamos trabalhar na funcionalidade, que é uma forma de seguir o projeto também. Tu pode estar fazendo primeiro a estrutura, primeiro o funcional e depois os estilos, tá bom? Então, o que acontece? Depois que eu tenho o state, eu preciso salvar esses dados em algum lugar. Então, eu vou criar aqui duas variáveis que vão extrair desse hook useState duas coisas. Uma variável que vai consultar o valor e uma variável que vai alterar o valor. Então, a gente vai ter, por exemplo, username, que seria por e-mail do usuário, set username, que seria para alterar o e-mail. Então, essa primeira lê e a segunda altera, tá?
Como a gente vai começar com esse valor vazio, né, que o formulário não foi preenchido, eu vou colocar uma string vazia aqui. Então, automaticamente, o valor atribuído para username, que é o nosso e-mail, vai ser string vazia, tá? A gente vai fazer a mesma coisa para a senha. Pegar set password, né? Set password, porque eu vou salvar um estado para aquele campo do formulário. Se eu tivesse mais campos, eu faria isso também, né? Por exemplo, eu poderia incluir um estado para eu lembrar de mim, para ver se o usuário quer ou não lembrar, né? Para ser lembrado. E aí salvar isso no meu sistema posteriormente, tá? E onde eu vou usar esses caras aqui? Bom, primeiramente eu preciso ter uma função que vai fazer o envio do formulário. Então eu vou criar aqui const handle submit e aqui dentro eu vou ter o envio do formulário. Então essa função aqui, ela vai ser ativada depois que o formulário foi preenchido, né? E eu apertar nesse botão, tá? E aí, o que acontece é que esses dados podem ser lidos aqui como variáveis e passado à frente para o nosso back-end, para o nosso servidor, tá? Então vamos por partes, né? Como é que eu vou colocar essa função no meu formulário? Eu vou trabalhar com uma propriedade, um atributo chamado onSubmit, tá? Que ele assista justamente uma função, né? Então eu vou botar aqui, ó, handle submit. E agora já deve funcionar, as coisas estão ligadas, tá? Então eu vou abrir aqui a aba de console rapidinho, só para a gente ver. Ó, se eu dou um entrar aqui, o que acontece? Ele recarrega a página. Esse recarregar a página, ele não é um comportamento padrão do React, das SPAs. Então eu não posso ter isso, senão esse formulário aqui nunca vai ser enviado. Eu sempre vou ter a página sendo recarregada, né, que é o padrão dos formulários HTML. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar um argumento especial que a gente tem aqui nesse evento, né, nessas funções de evento, que vai ter um método chamado preventDefault. O que faz isso aqui? Ele previne que o formulário seja enviado, logo agora não recarrega mais a página. Vejam aqui. E se eu inspecionar o elemento de novo, as minhas mensagens de envio, elas estão aparecendo. E aí, automaticamente agora, eu já consigo estar monitorando os dados que passam pelo meu formulário, tá? Mas o que acontece? Esses dados aqui, eles já existem, né? Se eu colocar aqui, ó, console log, username e password, eles já estão iniciados como variáveis vazias. Ó, vou enviar aqui. Ó, já está aqui, ó. Esse login vazio aqui, vou botar um teste aqui, só para vocês verem. Ó, ele já é esse cara, só que está tudo vazio. Então, como é que eu vou preencher? Bom, agora para preencher no React, a gente vai ter que alterar o valor baseado no valor do input. E para isso a gente usa um outro evento, né? Que os eventos se caracterizam pelo on alguma coisa, como esse onSubmit, e aqui a gente vai ter o onChange, tá? E o que eu vou fazer aqui no onChange? Eu vou criar uma funçãozinha aqui mesmo, que vai pegar o evento, que é o usuário digitando, tá? Vou extrair esse valor do input no momento que o usuário digita. Então, eu estou sempre pegando o valor atualizado. Isso pode ser feito simplesmente por e, né? Arrow function, estou fazendo a função de seta aqui, tá? E aqui eu atribuo o valor setUsername, né? Que é a variável, a função que a gente tem para mudar o valor do nome do usuário, né? O e-mail, no caso, para targetValue. O que é isso? I é o evento, então estou pegando o evento de digitar aqui, tá? Target é o input alvo, ou seja, o elemento alvo, que é esse cara aqui. E o value é o valor dele, que está sendo digitado nele. Então agora, se eu boto Mateus@gmail ali, ó, e envio, ele já está pegando. Legal, né? Então é assim que a gente capta valores de formulário com o React, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui no password. Faz aí, tenta tu fazer sozinho primeiro para ver se tu consegue replicar a mesma coisa que está sendo feito no username, beleza? Faz esse exercício que vai te ajudar. Então, aqui eu vou simplesmente colar, né? E o que eu tenho que mudar aqui é apenas a variável que muda o valor, setPassword, né? Vou usar essa outra variável. E agora, quando eu preencho alguma senha, ó, ela está sendo enviada aqui também, beleza? Então, agora, eu já poderia estar fazendo o envio dos dados do usuário, né? Via back-end, com algum Axios da vida, que é um recurso que a gente tem para fazer chamadas assíncronas, um fetch do JavaScript, não importa, né? Ficaria algo mais ou menos assim, alert, né? Vou usar o alert para simular, enviando os dados.
E aqui eu vou colocar mais username. Tá aqui no traço. Password. Então agora se eu dou um entrar, olha, ele me mostra enviando os dados. Mateus@gmail e ASD. Legal? Então assim, a gente está o que fazendo? Captando os dados do formulário, coordenando para que o formulário resgate esses dados por meio das variáveis que a gente criou e os envie para o back-end. Né? Esse é o passo a passo de qualquer formulário de React. Tem as validações e tudo mais que a gente não fez aqui, né? Para ver se foi preenchido ou não, tudo mais. Que a gente pode até usar do HTML, por exemplo, required aqui, né? Não tem problema, mas poderia ter validações mais complexas, né? E a gente capta esses dados e envia para o servidor, tá? Então esse aqui é o processo básico do React, tá? Então agora que essa parte da mecânica, vamos dizer assim, do projeto já está pronta, vamos fazer o CSS para a gente poder deixar igual àquela referência que vocês viram no começo da aula. Bora lá? Então, galera, a primeira etapa é trabalhar diretamente lá no app.css, tá? Que é o arquivo PY que está linkado aqui nesse componente que engloba o login total, né? Então é aqui que eu falei lá no começo que a gente vai colocar a imagem de fundo. E o que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou definir estilos para toda a aplicação. É o famoso reset, né? Então eu vou tirar a margem, vou tirar a padding, eu vou colocar um font family de Helvetica. Eu vou condicionar os inputs a trabalharem com a border box para eles não saírem dos limites das larguras dos elementos pais. Eu vou colocar também um text shadow para poder dar uma nitidez melhor para os textos, porque a gente vai usar um fundo ali que tem um contraste com aquele efeito de glass e às vezes pode se tornar difícil de ler. Então, com essa referência aqui de shadow preta de 1 pixel, já melhora bastante os textos, tá? Então ali, como vocês podem ver, ficou meio embaralhado, né, galera? Aqui tá meio embaralhado, mas depois vai melhorar porque a gente vai ter o restante dos estilos, tá? Então, o que mais que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu vou definir uma fonte family de Helvetica, tá? Que é a fonte do meu projeto. E eu vou estilizar o container app, que é o elemento pai de todos. Eu vou colocar um display de flags para poder alinhar justamente esse formulário no centro, com o Justify Content Center e Align Items Center. Isso vai jogar ali esse cara, quando tiver altura, né, lá para o meio da tela, tá? Então aqui eu vou trabalhar com min height sem VH, que vai justamente dar altura para poder centralizar esse cara. Vou colocar minha imagem de fundo, e aqui é interessante porque no React a gente consegue colocar ela da mesma maneira que como se fosse um projeto HTML normal, né? Mas percebam que a gente, por exemplo, está aqui, né? Essa é a perspectiva que você tem que ver. A gente está na pasta SRC, né? Então, para onde que a gente tem que ir para chegar na pasta Assets, que é a minha imagem? Então, aspas, né? Eu já entro direto na pasta Assets WebBG WebP. Então, basicamente é isso. Eu tenho que acessar o caminho da pasta, né? E acessar a imagem. Então, em alguns outros frameworks é um pouco mais diferente como se lida, né, com background images, por a gente não estar trabalhando com arquivos HTML padrão, tá? E CSS. Mas aqui no React a gente tem essa facilidade. Então eu vou dar um background size de cover para ele preencher toda a tela, né, conseguir mostrar o máximo da imagem. Também vou centralizar com background position, tá? Position center, tá? Centralizar a imagem porque ela é muito maior, né, do que a tela, do que a minha tela aqui no caso, beleza? Então assim a gente já colocou esses estilos principais. A gente já tem, né, o elemento centralizado aqui, basicamente falta o efeito de glass, de vidro, né? E, né, alguns outros estilos dos elementos internos, alguns espaçamentos e tudo mais. Mas a gente já adiantou bastante coisa, né? Tudo graças ao Flexbox. E, galera, se vocês estão curtindo fazer essa pegada de projeto, eu tenho um curso que é basicamente dedicado a isso, que é esse aqui que está na nossa plataforma também. Ele tem mais de 20 projetos de React, de diferentes níveis de dificuldade. Você pode acompanhar aqui na grade curricular também. Quais são eles, quantas aulas tem, tudo mais, mas é muito projeto, são 24 ao todo, em quase 14 horas de curso e com a mesma ideia dos outros, né? Vai ter acesso vitalício, equipe de suporte e também certificado de conclusão quando tu terminar todos esses projetos. É uma boa para tu criar um portfólio de projetos de React que geralmente, né, recrutadores ou até os tech leads das empresas pedem
para ver se tu já programou algo mais direcionado ao profissional. Então aqui, além de ter projetos completos para isso, tu também vai ter uma oportunidade de melhorar eles, crescer esses projetos mais ainda e ter projetos muito próximos dos projetos reais, né? Que a gente vai construir quando estiver trabalhando nas empresas. Então fica a minha indicação aí para esse curso também de projetos de React, beleza? Vamos voltar aqui e concluir o nosso CSS, para a gente poder fechar esse projeto uma vez. Então agora, galera, para a gente concluir, né, falta o CSS do formulário, que é onde a gente vai trabalhar nesse arquivo de login CSS aqui, tá? Como é que eu vou começar ele, né? Bom, a gente tem aqui um elemento Py, que é o próprio container, né, que é quem vai fazer o efeito de glass. Então eu vou começar definindo uma largura para ele, tá? Para ele ter onde colocar os seus elementos, né? Para a gente posicionar bem eles. E aqui eu vou colocar o seguinte, né? Para fazer aquele efeito de glass. Um background color branco, tá? Com uma opacidade, né? Um alpha de 0.15. Então, vejam ali que ele já está, né? Bem transparente. Então, o que mais que eu preciso? Um backdrop filter de blur com 10 pixels. Isso vai fazer aquele efeito de vidro ali que vocês estão vendo. Além disso, eu vou colocar uma border, 2 pixels solid. Eu também vou colocar ela com RGBA, tá? Para também ficar uma borda bem sutil ali ao redor, né, do nosso elemento Py. Também vou ter um padding de 40 pixels e um border radius, um raio da borda e 10 pixels. Então esse é o efeito de glass, né? Vejam que a imagem no fundo ainda é visível, tá? Mas, né, a gente tem esse fundo aqui, né, com o blur para poder fazer a visualização também dos elementos que estão na frente, né? Porque geralmente se coloca uma cor chapada aqui, né? E a pessoa vê a imagem só no fundo. Aqui a gente está conseguindo ver no fundo e também através do form. Eu vou ter aqui um H1, que é o meu título principal. Eu vou colocar um Text Align Center para centralizar o acesso do sistema. Uma font size de 30 pixels, tá? Deixa eu ver aqui. É esse H1 aqui, tá, galera? E também eu vou colocar uma cor branca. Então é por isso que a sombra vai fazer sentido agora. Vejam aqui que a gente tem no contorno da fonte 1 pixel por causa daquele text shadow que deixa as coisas mais nítidas. Se eu tirar aqui, ó, vocês vão ver, vou tirar aqui rapidinho, que não vai dar aquela diferença entre o fundo e a letra. Quando eu coloco, ele dá um detalhezinho que fica muito mais legível o que a gente está querendo mostrar para o usuário. Depois aqui eu vou trabalhar com meus inputs, né? Mas o pai deles. Então é esse cara aqui, ó, essas duas divs. A gente vai colocar uma class name de input-field para eu poder fazer a disposição dos elementos, tá? Então coloquem essa classe aí também. Eu vou colocar aqui input-field, tá? E aqui a gente vai ter o quê? Uma posição de relativa, porque os ícones serão posicionados com absoluto, tá? Uma largura de 100% para ela preencher totalmente ali a minha área que eu tenho disponível nessa div, né, que é esses 450 pixels menos o padding. Eu vou ter aqui também uma altura de 50 pixels, tá, do elemento Py, e uma margem de 30 pixels automática para centralizar os elementos, tá? E essa 30 pixels vai dar a distância entre um e outro. No próprio input, que a gente tem no input field, eu vou fazer o seguinte, a gente vai colocar a largura 100% e também a altura 100%. Então ele vai ocupar os 100% da largura do elemento Py e 50 pixels da altura do elemento Py. Vou colocar uma cor de fundo transparente para poder ver o fundo, justamente esse é o propósito, né, desse formulário. Vou tirar o outline para não ficar essa borda quando a gente clica nele, né, aquele efeito padrão do Chrome. E eu vou colocar aqui também uma borda de 2 pixels solid RGBA 255, que é branco, né? Ponto 2, que é a mesma coisa do elemento Py, né? Daquele container que está abrigando todo mundo. Além disso, a gente vai ter aqui uma border radius de 40 pixels para fazer aquele efeito de pílula, como vocês estão vendo ali. Uma font size de 16 pixels, aumentar um pouquinho a fonte para ver o que está sendo digitado. E vou alterar a cor para branca, né? Para ficar mais nítido do que aquele preto que a gente tinha.
eu vou colocar uns paddings da seguinte maneira: 20 pixels nas laterais e 45 pixels, aliás, 20 pixels em cima e baixo e 45 pixels nas laterais, tá? Para dar esse espaçamento aqui. Por que é um espaçamento grande? Porque eu vou ter o ícone aqui, eu não quero que nada fique próximo da borda, tá? Então, para fazer agora o ícone, o que a gente vai fazer? Na verdade, primeiro eu vou mexer nesse, não está contrastando muito bem, né? Então a gente vai pegar aqui, ó, Input Field, Input Placeholder, tá? E aqui a gente vai colocar a cor branca, como a gente está trabalhando no projeto. E agora chega a hora de colocar o ícone, né? Então o ícone, que a gente colocou já a classe name de icon, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a posição absoluta, tá? O pai já está como relativa, agora é só posicionar. Então, 25 pixels da direita, tá? Para ele entrar para dentro ali do input, e top 50%. Quando eu faço isso, ele vai ficar o topo dele, né, no meio do input. E eu não quero, eu quero que o meio dele fique no input. Como é que eu posso fazer isso? A gente tem o transform, translate, menos 50%. Translate y, né? E aí sim, ele fica centralizado. Beleza? Aí você vai colocar uma font size de 16 pixels nesse cara. A gente pode aumentar o ícone por meio da font size. Então, vou botar 18 pixels, tá? E vou colocar uma cor branca nele também. Bom, ele vai ficando bem parecido com o projeto final, tá? Aqui, galera, eu vou diminuir um pouco a borda lateral, o padding lateral. Vou colocar 25 pixels para ficar condizente com o ícone, tá? O que mais? A gente vai colocar aqui agora estilos no Recall Forget. Quem que é esse cara? Ele é a parte de esquecer a senha, que é o Recall Forget. Tá? Então, o que eu vou ter aqui dentro? Eu vou ter uma display de flex, tá? Um Justify Content Space Between. Então, eu vou espaçar os elementos entre eles, ó. Fica um na esquerda, um na direita. Vou colocar uma font size de 14.5 pixels, tá? E também vou colocar uma margem de menos 15 pixels, 0,15 pixels. O que isso faz? Sobe o elemento, tá? E ainda mantém afastado dos elementos de baixo, para criar esse espaçamento aqui. Beleza? E agora eu vou trabalhar aqui na label, né? Recall Forget, label. Vou botar uma cor branca, tá? E o input, vou colocar uma margem right de 5 pixels. Dá uma distanciazinha do elemento. Além disso, a gente vai ter o link, que está ali do lado, que é o link de esqueceu a senha ali do lado direito, né? Vou deixar ele na cor branca, tá? Eu também vou tirar a Text Decoration, que é o underline que fica embaixo dele, tá? Opa. Text Decoration. Não. Beleza. E no hover, né, quando passar o mouse por cima, eu vou retornar esse Text Decoration. Underline. Vai ficar assim, ó. Quando ele passa o mouse, o underline volta, tá? Aí agora falta o botão. O botão também vai alguns estilos. Vou dar aqui Container Button. A gente vai ter uma largura de 100%, uma altura de 50 pixels, né? Manter o padrão dos inputs, né? Vou colocar uma cor de fundo branca nele, tá? Eu vou tirar a borda, eu vou tirar o outline. Show. E aqui eu vou colocar uma border radius também de 40 pixels para manter o padrão. Além disso, a gente vai ter uma box shadow para dar uma sombra, que vai ser de 0010 pixels RGBA 0001.1, né? Só para dar um pequeno detalhe mesmo. E aqui a gente vai ter um cursor pointer para poder aparecer o ponteiro do mouse quando se passa o mouse em cima desse botão, né? A gente vai ter uma font size de 16 pixels, manter a coerência no formulário todo. Uma font weight de 600 pixels, que é negrito para dar esse destaque maior, tá? E nesse cara a gente vai ter o Text Shadow None, porque a sombra do preto tá deixando o input meio feio, né? Então agora sim fica melhor, né? Tava embaralhando a letra. E por último a gente tem esses caras aqui, ó, esses Sign Up Link, né? Container Sign Up Link, que é aqui embaixo, né?
que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma font size de 14 ou 15 pixels, pode ser, né? Text align center para centralizar ali. Uma margem de 20 pixels. Embaixo eu vou colocar uma margem um pouco menor, 10 talvez, para não afastar tanto ali essa área, né? Não criar uma área inútil, digamos assim, tão grande. Aí, o que a gente vai fazer mais aqui? Sign up link PA, né? O link, vou colocar a cor branca. A gente pode até reaproveitar os estilos ali de cima, não preciso nem reescrever. Eu posso pegar aqui, colocar aqui, e aqui também o hover. Que é a mesma coisa, eu vou deixar o link branco e vou colocar o hover, tá? Eu aproveitei aqui esses estilos para não ter que reescrever algumas linhas a mais no meu código, deixar ele mais limpo, já que os elementos têm a mesma aparência, né? A mesma função, tá? Então, galera, assim a gente conclui o nosso projeto, tá? Chegamos ao fim do nosso login. Eu poderia até, para deixar um pouquinho melhor aqui, só esse sign up link aqui também, tirar o text shadow. Tá. E assim, melhorar um pouco mais a visualização do mesmo, melhorar o contraste ali entre o fundo e a letra, que isso é bem importante, tá, galera? Então, aí sim, a gente chega nesse resultado final, que é o que vocês viram lá no começo. Então, galera, se vocês curtiram o projeto, se vocês curtiram a aula, não se esqueça de deixar aquele like, isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal para poder apoiar meu trabalho, para ele poder aparecer para mais pessoas, elas também aprender mais sobre React e outras tecnologias. Se tu quiser me ajudar mais ainda, se torna membro aqui do canal. A gente tem alguns descontos exclusivos para as pessoas que se tornam membro, beleza? Também, é claro, não deixe de conferir os nossos cursos, aqueles que eu mostrei para vocês ao longo aí das aulas, tá? Esse aqui para tudo, e do básico ao avançado de React, tá? Desde o mais básico do que a gente viu aqui, desde da primeira instalação, para entender todos os arquivos e pastas que começam até a criação de projetos grandes, completos e complexos, tá? E esse aqui para montar teu portfólio com mais de 20 projetos em React.js. A gente também tem a oferta, né, do e-book gratuito, que vai reforçar alguns conceitos vistos aqui e outros que são essenciais para o React. Vai estar o link aqui embaixo, é só fazer o download. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti pra caramba fazer esse projeto e passar para vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Valeu!